Projeto que multaria quem doasse alimentos a moradores de rua em São Paulo é suspenso. Alexandre de Moraes fala que quem tem a palavra final sobre anistia é o STF. Desemprego no Brasil cai mais uma vez. Vou te trazer os últimos capítulos da briga entre Lula e Campos Neto. Trago também atualizações da tentativa de golpe na Bolívia. E ainda vou comentar a performance do tio Paulo, ou melhor, do Biden, no debate ontem nos Estados Unidos. Essas e outras notícias agora em menos de 3 minutos. O Campos Neto, presidente do Banco Central, defendeu hoje em evento em Portugal que o governo brasileiro faça um corte rígido dos gastos públicos. Em outras palavras, o que o Campos Neto, todo o mercado e a imprensa quer é que o Lula coloque limite nos gastos com educação e saúde e que ele tire o valor do salário mínimo dos benefícios sociais, como seguro-desemprego, auxílio-doença e BPC. Ou seja, eles querem que o pobre pague a conta enquanto os ricos continuam com seus enormes subsídios e desconto nos impostos. Já o Lula respondeu em Minas Gerais que ele fará qualquer ajuste necessário porque não quer gastar mais do que ganha, mas nunca em cima do pobre. E disse que o ajuste fiscal que ele adoraria fazer seria em cima da rentabilidade dos banqueiros que ganham dinheiro especulando no mercado financeiro. Em relação à alta do dólar, ele diz que o dólar está subindo porque tem gente especulando em cima disso. E diz que o Banco Central tem que investigar. Mas como que o Banco Central vai investigar se é ele que incentiva esse tipo de especulação para poder prejudicar o governo? E ainda diz que não faz o mínimo sentido termos uma taxa Selic de 10,5% com uma inflação inferior a 4% ao ano. Não é 4% ao mês, não, é ao ano. E repetiu que quem apostar no fortalecimento do dólar ante o real vai quebrar a cara. Essa pressão toda é porque o mercado financeiro e a elite brasileira não quer mais pagar imposto, porque o governo Lula estava com as medidas para cobrar imposto dos ricos e eles não querem mais pagar imposto, e também porque eles querem colocar rédeas no governo e ditar quem será o novo presidente do Banco Central. Enquanto isso, o governo Lula está trabalhando e a economia real mostra os sinais disso, onde a nossa taxa de desemprego cai mais uma vez e é a menor taxa de desemprego em 10 anos. O número de pessoas desocupadas, aquelas que desistiram de encontrar um emprego, também diminuiu, chegando ao menor percentual desde 2015. E o número de pessoas ocupadas trabalhando já supera mais de 101 milhão de pessoas, tendo a maior alta, sendo a maior taxa desde 2012. Um dos planos para tentar diminuir os gastos públicos seria fazer uma reforma da Previdência dos militares, que seria uma boa ideia, mas o Lula descartou, porque diante do cenário global que nós estamos enfrentando, a melhor coisa para ele no momento é ter os militares como seus aliados. Mas até que ponto eles são teus aliados, Lula? Alexandre de Moraes falou grosso em relação a esses acordos feitos nos bastidores para anistiar o Bolsonaro e todos os criminosos do 8 de janeiro. Essa negociação é em troca de apoio à eleição dos sucessores da presidência do Senado e da Câmara. Ele falou o seguinte, ó: quem admite anistia é a Constituição e quem interpreta a Constituição é o STF. E Zé Fini. Quem fala assim não é gago. O autor do projeto que queria multar em até 15 mil reais quem doasse alimentos para moradores em situação de rua recuou depois da mega repercussão negativa, principalmente nesse ano de eleição, e retirou o projeto de transição, de votação, que ia para a segunda votação, para poder debater melhor com as ONGs. Parece que a água bateu na bunda, né, Rubinho? Essa notícia aqui, minha gente, é pavorosa. O deputado Antony de Paula, do Rio de Janeiro, bolsonarista, desistiu de apoiar o Ramagem, a candidatura de prefeito para a cidade do Rio de Janeiro, e passou a apoiar o Eduardo Paes, contanto que o Eduardo Paes não atacasse o Bolsonaro ou o bolsonarismo. Em troca disso, sabe o que ele recebeu? Conseguiu
um patrocínio de quase R$ 1 milhão para comemorar o aniversário de 100 anos da Igreja Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. É mole ou quer mais? E o Conselho Nacional de Justiça, por unanimidade, revogou o afastamento dos desembargadores do TRF4 que tinham sido afastados por ilegalidades cometidas no âmbito da Lava Jato. Ou seja, meus amigos, aqui teve o dedo do Barroso, que é o presidente do CNJ, e a Lava Jato, apesar dos apesares, continua firme e forte. Tá? E o Milei voltou a atacar o presidente Lula e voltou a chamá-lo de corrupto. O Lula tinha dito recentemente em entrevista que merecia um pedido de desculpas do Milei, e o Milei disse que não tem nada o que desculpar, porque tudo que ele falou, segundo o Milei, foi a verdade. O que se esperar da extrema-direita, a não ser esse baixo nível e essas mentiras? E o Ministério Público da Bolívia acusou de terrorismo o general responsável pelo golpe fracassado, que está detido, e já prendeu mais 30 pessoas envolvidas, entre militares e policiais. Minha gente, o debate ontem dos candidatos a presidente dos Estados Unidos, entre o Biden e o Trump, minha gente, foi uma vergonha alheia. O Joe Biden parecia o tio Paulo na agência bancária para assinar um empréstimo com a sobrinha dele. A pessoa precisa ser muito ingênua para acreditar que quem governa os Estados Unidos é de fato hoje o Biden.